Olá! Hoje a gente vai fundo num texto. Assim, denso, mas muito instigante. Ultimate Reality, do W. Bion, lá do livro Attention and Interpretation. A ideia é tentar entender como Bion pensa essa tal de realidade última na psicanálise. E olha, ele mistura filosofia, religião, até matemática. É uma viagem. O ponto central mesmo é o conceito de ó. Bion usa essa listra para falar da realidade última, da essência das coisas, que para ele é impossível de conhecer totalmente, sabe? Ele diz que na análise, o que a gente não sabe sobre a pessoa sempre vai ser maior do que o que a gente sabe. Exatamente. E aí entra uma coisa-chave que ele chama de atonement. Não é só sobre saber fatos ou perceber com os sentidos. É mais uma sintonia. Bion sugere que o analista tem que buscar um estado de união intuitiva mesmo com esse "o" do paciente para que a interpretação toque em algo profundo. E isso faz uma divisão clara, né, entre o que a gente sente fisicamente, sei lá, a respiração, uma dor, e o que não é sensorial, medo, amor, angústia, que é onde a psicanálise realmente atua. Isso desafia bastante o jeito mais comum de pensar em ciência, né? Ele até critica a ciência tradicional por ficar muito presa ao que dá para medir, ao sensorial. Sim, ele defende que a psicanálise precisa de um método científico próprio, que vá além disso. E para mostrar como isso poderia ser, ele busca umas analogias bem inesperadas. Tipo conceitos religiosos, a encarnação, a trindade. Uau! Religião na psicanálise? Calma. Ele não usa como dogma, como verdade religiosa. São mais como modelos para pensar. Para pensar como a gente interage com o objeto, sabe? Seja o objeto inteiro, ou, sei lá, em pedaços, fragmentado. Ele cita até Meister Eckhart, o poeta Milton, gente que pensou sobre como algo primordial, um vazio, pode se manifestar de um jeito que a gente começa a perceber, mas sem perder aquela essência última, incognoscível. Entendi. Usar a religião como modelo já é ousado. Mas aí ele vai além e fala de uma matemática de atonement. Isso soa quase ficção, né? Matemática para descrever sintonia? É uma formulação que provoca, com certeza. Mas a ideia por trás é tentar criar uma linguagem para o que não é sensorial. Essa matemática não seria sobre igualdade, tipo, isso é igual àquilo, como na geometria. Seria baseada em analogia. Analogia. Isso. Ele até propõe uns símbolos tipo psi de xi, que seriam números para nomear estados internos, sentimentos, como a sensação de trindade ou a impressão de milhares de alguma coisa, e R de xi para coisas da realidade externa. Então não são números para contar, mas para nomear qualidade, sentimentos. Exato, qualitativos. E esses números psíquicos, eles podem tanto gerar curiosidade, vontade de entender mais, quanto virar barreiras, defesas, para não entrar em contato com certas emoções. Entendi. Quer dizer, ele está tentando criar símbolos para o que a gente sente, mas não consegue medir diretamente. E como isso se liga com a matemática que a gente conhece? Aí ele faz uma ponte interessante. Ele compara a geometria euclidiana, que está muito ligada ao nosso espaço físico, ao que a gente vê e toca, com a álgebra axiomática. A álgebra trabalha de um jeito mais abstrato, né? Não depende tanto dessa base sensorial. Certo. Então, a álgebra pode lidar com coisas que a geometria espacial não alcança tão fácil. Bion vê aí um modelo de como a gente poderia ter um sistema para pensar a psicanálise que não fique preso só na percepção sensorial. Faz sentido. A ideia não é botar a emoção numa fórmula, mas ter uma linguagem rigorosa, mesmo que por analogia, para o mundo interno. Isso leva àquela ideia de transferir problemas entre áreas, né? Exatamente. Bion sugere que, às vezes, uma disciplina chega num limite. A geometria, por exemplo, para lidar com muitas dimensões ou com o que ele chama de mudanças catastróficas, aquelas transformações radicais e súbitas, nesses casos, talvez a gente possa transferir o problema para outra linguagem, outra disciplina que tenha ferramentas melhores, como álgebra geométrica ou outras matemáticas mais abstratas. E para a psicanálise que lida direto com o não sensorial,
com mudanças internas complexas. Isso é vital. Oferece um jeito novo de pensar sobre fenômenos que, assim, escapam dos modelos científicos mais usuais. E então, juntando as peças, qual a grande lição que Bion deixa com tudo isso? Olha, eu acho que é um convite bem radical para a gente ampliar a nossa ideia do que é conhecer e do que é fazer ciência. Bion nos desafia a ir além do que a gente observa de cara e a reconhecer o valor do encontro com o desconhecido, com esse O. E ele sugere que, para entender a fundo a experiência humana, a gente precisa ser meio camaleão, sabe? Buscar ferramentas em todo lugar. Filosofia, religião, matemática, onde elas estiverem. A relevância disso parece enorme. No mundo com tanta informação, talvez o mais importante seja justamente como a gente lida com o que não sabe, né? A abordagem do Bion meio que nos obriga a questionar os limites do que já está estabelecido e a buscar jeitos novos de entender a complexidade da mente, do não sensorial. Exato. Não é para ter resposta fácil, mas para abrir caminhos. Investigar o que geralmente escapa das explicações mais simples. Fica então a reflexão, né? Se o Bion imaginou uma matemática analógica para nomear estados mentais, que outras pontes assim, meio inesperadas entre diferentes saberes, a gente poderia construir? Sei lá, talvez entre arte e neurociência, ou entre física quântica e psicologia profunda. Pontes para tentar entender um pouco melhor a gente mesmo e essa realidade última que nos cerca e nos forma, né?